Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de redação. Então, preparei para vocês aqui um material especial, um especial material, não sei como você quer falar, mas é bem importante. Eu fui e analisei ali cerca de 46 redações de nota 1000, basicamente todas as redações de nota 1000 do ano passado, do Enem especificamente, certo? E retirei de lá as melhores maneiras de se começar o argumento 1, certo? Tirei alguns padrões dessas redações e trouxe aqui para vocês. Então, basicamente, você tem uma compilação das estruturas, das melhores estruturas de tópico frasal utilizadas por esses alunos que tiraram 1000 na redação. Então, aquele jeitinho que você pode começar o seu argumento 1 estão aqui compilados, certo? O professor não vai ler todos, mas estão aqui disponíveis para você consultar. Então, por exemplo, a gente tem aquela abordagem, né? Dizer assim no argumento 1, em primeiro lugar, daí vem a ideia. Bom, tem várias outras formas, é isso que o professor trouxe. Então tá lá, ó. Primeira, é relevante abordar primeiramente, deixa eu aumentar aqui essa tela. É relevante abordar primeiramente que, e aí vem a ideia. Todos os tópicos frasais que estão aqui são referentes ao tema democratização do acesso ao cinema. E o que eu quero que você tenha para você é o seguinte, é essa parte que está aqui, ó, grifadinha, em itálico. Isso aqui é uma parte fixa que você pode usar para qualquer escrito seu. É relevante abordar primeiramente que, e aí vem a ideia do cara. Ou então, em primeiro plano, a ineficiência, daí vem a ideia do Estado, de qualquer outra coisa, em primeiro plano, e aí coloca lá a sua ideia. Constata-se a princípio que, segundo o artigo 6º da Constituição Federal, todo cidadão tem direito ao lazer, né? Belezas. Eu posso trocar isso aqui e colocar para qualquer tema. Vamos colocar um tema da pandemia que a gente já escreveu. Constata-se a princípio que o problema da pandemia se refere à falta de medidas profiláticas, né? Ou, enfim, quero colocar assim, constata-se a princípio que é necessário que se abordem os problemas de saúde pública antes que aconteçam as pandemias. Não sei o que eu quero abordar no primeiro momento. Então, são estruturas fixas. A referida importância do cinema na sociedade se explica pelo fato de, e aí continua a ideia, eu posso colocar outro tema aqui, a referida importância das medidas profiláticas se explica pelo fato de, e aí eu coloco o restante da ideia, certo? Então, são estruturas genéricas que você pode utilizar para qualquer tema, certo? São formas aí para você começar o seu argumento 1 para você aproveitar. Olhando de novo essa primeira ideia aqui, olha só como que ele desenvolve esse tema da democratização do acesso ao cinema. É relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob o viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais, né? De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, justamente pelas cidades brasileiras serem construídas por esse viés elitista e segregacionistas, o cinema se encontra sempre naquelas regiões de maior poder econômico. É isso que ele está colocando no primeiro ponto. É relevante abordar primeiramente que isso que ele falou. Beleza? Fica de exemplo aí pra gente. Depois, outros exemplos. Em uma primeira perspectiva, verifica-se que, e aí vem a sua ideia. Em primeiro plano, é imprescindível verificar o que? Só vem a sua ideia. Em primeiro plano, evidencia-se o que? Você vem com a sua ideia. Nesse caso, o aluno colocou: evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Aqui ele está colocando um tópico frasal que vai falar sobre causas da não democratização do acesso ao cinema. Quando você for falar de causas, pode utilizar esse começo. Em primeiro plano, evidencia-se que o problema da pandemia se refere, coloca lá. Depois, deve-se destacar primeiramente, vem a ideia. A princípio, nota-se, né? E aí vem a ideia também. E assim por diante, o senhor colocou vários aqui, né? Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Sei lá, vamos trocar de tema, vamos falar sobre violência urbana. Deve-se pontuar de início que o Brasil apresenta índices de violência, altos índices de violência, devido, né, à impunidade. Ponto. Pronto, coloquei uma ideia. Então, eu posso utilizar essas estruturas
para qualquer tema, peço que você entenda isso. E se você quiser, pode utilizar então essas estruturas. A princípio é imperioso destacar, né? O que é imperioso? É extremamente necessário, né? Alguma coisa necessária de se destacar. O que ele diz que é necessário destacar? Que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Então tá aí, né? Elitização dos meios cinematográficos. Ele vai falar sobre isso. Depois, eu coloquei aqui um tal frasal que você pode simplesmente imitá-lo. E ele não começa por nenhuma estrutura, ele começa propriamente pela ideia, né? A indústria cinematográfica prejudica a democratização do cinema ao sobrepor culturas estrangeiras como super-heróis americanos à cultura do país, né? A gente teve a polêmica da OMS, poderia colocar assim, né? Deixa eu ver. As organizações internacionais prejudicam deixa eu ver, a independência dos países ao sobrepor, né? Ou ao impor leis, né, para que todos sigam, independente da soberania nacional. Sei lá, posso colocar um tema assim, utilizando essas duas palavrinhas, começando logo pela minha ideia. Depois, a priori, vale ressaltar, em primeiro plano é fundamental compreender, e assim por diante. Eu acho que você já entendeu, são os três últimos. É fundamental ressaltar que, vem a ideia. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas, vem a ideia. Primordialmente, é válido pontuar, e aí vem a ideia. Beleza? Aqui então só tem uma introdução que está grifada a parte da tese. Por quê? Porque eu quero só ressaltar mais uma vez que a tese ela tem total relação de coerência com os seus argumentos, certo? Essa tese aqui em específico, você já sabe, o professor já falou isso muitas vezes, é uma tese específica, porque existe aquela tese genérica e existe a tese específica, certo? O que é a tese genérica? É simplesmente falar, sei lá, que nesse âmbito faça necessário analisar os entraves, né, que impedem a democratização do acesso ao cinema. Pronto. Quais são esses entraves? Coloquei na tese? Não coloquei. Estou montando uma tese genérica aqui, né? Então só falei que eu vou falar desses entraves, dos obstáculos que impedem a democratização do acesso ao cinema. Argumento 1 vai ser um entrave, argumento 2 vai ser um segundo entrave. Tese genérica. Essa tese aqui não é genérica, ela é específica. Por quê? Porque apresenta argumento 1 e argumento 2. O que eu quero pontuar aqui para você é que o argumento 1 que é apresentado aqui na tese, ele é, lá no desenvolvimento, apresentado no tópico frasal, como está aqui. Só que o lance é o seguinte, a dica é, aquilo que você colocou como argumento 1 na tese, que você vai fazer logo no desenvolvimento 1, certo? Você pode simplesmente parafraseá-lo, tá? Quer ver? O que é parafrasear? É dizer a mesma coisa com outras palavras. É isso que eu quero que você perceba aqui nessa dica, tá? Então, olha só. Nesse âmbito, faz-se necessário analisar dois entraves acerca do óbice social apresentado. O que é o óbice social? É o problema da não democratização do acesso ao cinema, né? A gente não leu a introdução inteira, até porque não precisa. Você já sabe fazer uma apresentação de tema. Aqui ele fez uma apresentação de tema por meio da alusão do filme da invenção de Hugo Cabret, e aí depois relacionou com aquela historinha com a atualidade brasileira, e beleza. Aí veio, né? Faz-se necessário analisar, na tese, dois entraves acerca do óbito social apresentado em relação a esse problema. Argumento 1. Os elevados custos para a entrada em cinemas, incompatíveis com a condição financeira de camadas populares. Bom, esses altos custos dos cinemas, elevados custos, na verdade, dos cinemas, que são incompatíveis com a condição financeira de parte da população, esse é o argumento 1. Olha só como ele vai falar a mesma coisa agora no tópico frasal. Óbvio, por uma questão de coerência, claro, isso a gente já sabe, mas a dica é parafrasear aquilo que você disse, falar a mesma coisa ali no tópico frasal com outras palavras. Aqui ele disse, elevados custos para a entrada de cinemas. Isso é um dos entraves, né? Na verdade não colocou como entrave, colocou como entraves mesmo, né? Entrave é uma coisa que impede, né? Olha como ele disse a mesma coisa com outras palavras. Ele diz, primordialmente é válido pontuar. Essa é a estrutura base. Primordialmente é válido pontuar a política de preços altos como um obstáculo. Opa, entrave agora foi substituído por obstáculo. Preços altos com elevados custos foi substituído, né? Elevados custos, no primeiro momento falou preços altos.
preços altos como obstáculo à democratização da sétima arte no território nacional. Sétima arte como cinema, para não ficar igual. Certo, caro aluno? Só quero te mostrar então que o argumento que se apresenta aqui nessa tese específica, você vai falar a mesma coisa no tópico frasal, certo? Apenas você precisa parafrasear você mesmo, ou seja, falar aquilo que você disse com outras palavras. Isso vai acontecer também no argumento 2, ele vai falar aqui no argumento 2, falta de mobilização cidadã em prol da equidade dos direitos. Então, falta aí de mobilização do cidadão em prol, na luta, né, pela igualdade de direitos relacionados a essa situação, que situação, democratização do acesso ao cinema. Vamos ver como é que ele colocou o tal frasal do argumento 2. Ademais, deve-se explicitar que considerável parcela da sociedade não busca reverter a situação da desigualdade do acesso ao cinema no Brasil. Não busca reverter é porque não tem mobilização. Em prol de quê? Agora ele não falou em prol, ele falou para reverter a situação da desigualdade do acesso ao cinema no Brasil. É isso que ele vai abordar. Esse é um segundo entrave, o segundo obstáculo. Já que ele colocou obstáculo no argumento 1 e ele coloca um obstáculo no argumento 2, como é que ele tem que começar esse argumento 2? Ele tem que começar por meio de um conectivo de soma, porque os argumentos são iguais, por isso que ele coloca AD+. O argumento 2, você sabe, sempre tem que começar por meio de conectivo, certo? E esse conectivo, por vezes, vai ser de soma, como esse aqui, quando são argumentos que podem se somar, de contraste, quando forem argumentos para se contradizer, de consequência, quando forem argumentos de causa no argumento 1, consequência no argumento 2, e aí a gente vai alterando esses conectivos, né? Coloca no entanto, no outro momento, coloca por conseguinte no outro momento, dependendo da relação de sentido que se estabelece entre os argumentos 1 e 2, beleza? E aí, caros alunos, bom, o professor fez uma lista, porque a Giovana pediu para mim, uma menina pediu para mim, uma aluna, né, a Giovana em específico, pediu para mim uma lista dos possíveis temas. E aí o professor trouxe essa lista de possíveis temas. Claro que aqui não vai estar a lista inteira porque não tá, né? Mas eu tenho aqui do meu lado, nas minhas anotações, né, elencados vários temas que a gente quer conhecer um pouquinho, né? Então vai ter abuso sexual de mulheres, pedofilia, a violência contra a mulher propriamente, o revisionismo histórico, por exemplo, a gente tem a derrubada das estátuas, transparência no poder, políticas identitárias, fake news, pandemias, isolamento, democracia, comunismo, fascismo, socialismo, ditadura, liberdade de expressão, internet, separação de poderes, ativismo judicial, racismo, até chegar em antífadas, né? Então tem uma galera de temas aqui. E o professor separou, então, um materialzinho para você ter, você que já vai fazer vestibular este ano. Beleza? E eu dividi esse material assim, ó. Tá aqui o tema democracia. Por que o tema democracia? Porque tem se falado muito, né, em socialismo, ditadura, fascismo, comunismo, democracia. Então, o que é democracia? Aqui tem uma definição de democracia, tem um texto completo daqui a fonte. Se você quiser lê-lo, eu tirei só uma parte. Mas vai falar ali do que é uma normalidade democrática, né? E vai dizer ali, é a concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada de duas ideologias que pretendem representar os melhores interesses da população, de um lado a esquerda, que favorece o controle estatal da economia, a interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, colocando o ideal igualitário acima de outras considerações de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. De outro lado, a direita, que favorece a liberdade de mercado, defende os direitos individuais, os poderes sociais intermediários contra a intervenção do Estado, e coloca o patriotismo, os valores religiosos e culturais tradicionais acima de quaisquer projetos de reforma da sociedade. Um pouco disso você vai encontrar aqui uma definição de democracia. Aí vem o segundo setor que a professora criou para esses temas que a gente vai querer abordar, que são as aspas. Né? As aspas eu vou trazer sempre uma fala de alguém aí importante na sociedade, enfim, que marcou história, como por exemplo esta frase da Margaret Thatcher, que foi a conhecida Dama de Ferro, a primeira ministra aí da Grã-Bretanha. Durante 11 anos ela ficou no comando desse país, certo? Beleza? E aí nós temos lá a frase dela: a democracia não é um simples feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir, certo? Olha lá, a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Por quê? Porque tem alternância de poder, eleições regulares de 4 em 4 anos e assim por diante. Depois tem outra frase dela ali,
falando de como que ela quer uma sociedade, também vai ser nesse viés daquilo que ela pensa do que seja um regime democrático importante se estabelecer. E aí vem outro tema, fascismo, daí tem a definição do fascismo. Aí, se quiser ler o texto na íntegra, tem aqui a fonte, certo? E aí, o setor de aspas para esse tema do fascismo. Aqui você tem então a foto do Benito Mussolini, né? Foi o líder aí fascista italiano, lá em 1922, 1943, certo? E ele dizia assim, para definir a sua política de Estado, né? Fascista, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E depois ele ainda fala, né? O princípio básico da doutrina fascista é a sua concepção do Estado, de sua essência, de suas funções e de seus objetivos. Para o fascismo, o Estado é absoluto, indivíduos e grupos relativos, segundo Stalin. Beleza? E aí daí nós vamos para outro tema, propriamente o racismo. Aqui tem uma definição do racismo, né? Claro que existem vários tipos de racismo, segundo alguns autores, mas o professor trouxe uma definição básica. O racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. O racismo pode se manifestar tanto em nível individual como em nível institucional, através de políticas como a escravidão, o apartheid, o holocausto, o colonialismo, o imperialismo, dentre outros. Certo? Tem ali a fonte se você quiser ler o texto inteiro. E aí tem alguns temas que a gente pode abordar aqui, legislação. Então eu não sei se você está entendendo, mas o professor está te dando um aparato aí de fontes, de definições, que talvez você possa aproveitar ou não, né? Para você tirar as suas próprias concepções desses temas. Porque são temas que estão quentes aí no debate público. Então, dependendo do vestibular que você for fazer, talvez caia alguma coisa relacionada a esses temas que o professor está elencando. Falaremos de outros, tá? A pedofilia, por exemplo, está sendo retomada por conta daquele caso de um youtuber que supostamente, né, tem cometido esse crime. Também tem um diretor, se não me engano, americano, que também foi acusado recentemente de pedofilia, né? Claro que as coisas têm que ser provadas, mas esse tema voltou à tona, certo? Então tem a lei aí sobre o racismo, lei de 1989, certo? O que fala essa lei? Aí vem as aspas, o professor quis trazer o Martin Luther King. Ele diz: eu tenho um sonho, né, que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim por seu caráter. Então tá aí, você conhece muito bem o Martin Luther King. Depois tem o Thomas Sowell, que é um dos mais influentes economistas americanos. Na atualidade ele ainda é vivo. Nessa foto aí quando ele era novinho ainda, mas se encontra fotos dele mais recente. Ele dizia também uma coisa que... Mas daí ele olha o racismo por um viés político, né? Nessa fala. Para muitos políticos, votos negros importam mais do que vidas negras. É por isso que tantos tentam manter os negros com medo, ressentimento e raiva. A harmonia racial seria um desastre para eles. É claro que isso é uma concepção do Thomas Sowell. E aí o racismo também voltou à tona, né, no debate político, juntamente com aquela derrubada de status de pessoas aí que aqueles grupos que estavam se manifestando consideram racistas, né? Então, um tema importante. Trouxe aí 2 falas também, lembrando, enfim, você pode tirar aí, fazer essas leituras. O professor só está te dando talvez alguns direcionamentos para você ter por base aí temas que podem cair. Só que, falando especificamente do Enem, nós chegamos nessa parte aqui, ó, nesse tema. Por que esse tema? Violência contra os idosos. Bom, porque propriamente o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da ministra Damares especificamente, né, lançou uma campanha. Na verdade essa campanha é mundial, no dia 15, campanha contra a violência em relação aos idosos. Então, como o Enem ele está tentando ser um ponto fora da curva nos vestibulares, no sentido de tema de redação, por exemplo, ano passado, democratização do acesso ao cinema. Como ele quer fugir das ideologias, segundo o que o MEC tem falado, né? Então, o professor tem que trazer para você também temas que são fora da curva, digamos assim. É claro que violência contra os idosos é uma coisa importante também, né? Mas eu estou querendo dizer que está um pouco fora do radar das discussões que a gente vê todos os dias na mídia. É isso.
E é um tema que talvez fuja à ideologia, assim, compreende? Então, o professor tem que colocar para você alguns temas que são, assim, coringas. Esses temas coringas serão temas para o Enem, porque o Enem vai tentar fugir daqueles debates, como, por exemplo, falar sobre racismo, né, falar sobre fake news. O Enem talvez não vai entrar nessa seara, então temas coringas vão aparecer aqui para nós. Inclusive, esse tema da violência contra os idosos é o tema da nossa próxima redação, certo? Então, tem aqui uma matéria, né, da Globo, especificamente do jornal o Globo. Denúncias de violência contra idosos quintuplicaram durante a pandemia, apontam dados do Disque 100. Segundo dados do Disque 100, né, houve esse aumento significativo do número de denúncias de violência contra os idosos. Foram 17 mil chamados lá em maio, contra, por exemplo, 3 mil chamados que estavam acontecendo lá em março. Talvez tenha alguma relação com pandemia, certo? E aí, para você saber, no dia 15 foi o Dia Nacional do Combate, então, à violência contra os idosos. Isso internacionalmente, inclusive. E aí, aqui no Brasil, foi lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos uma cartilha que está aqui própria para você fazer o download. Vai clicar, vai lá para o drive do professor, baixa para você, porque lá vai ter algumas informações interessantes, certo? Vai explicar, por exemplo, assim, o que é violência contra idosos no final das contas. A gente só pensa na violência física, só que existem outras formas de violência, certo? Por exemplo, existe a violência verbal, existe a violência psicológica, existe a violência monetária, inclusive, violência econômica. Como? Porque as pessoas, por vezes, se sentem no direito, por estarem cuidando daquele senhor que está debilitado, se sentem no direito de serem árbitros sobre os seus bens, o seu carro, a sua casa e até mesmo a sua aposentadoria que ele recebe por mês, todo mês, né? Vai lá, acabam cooptando esses bens e até mesmo o dinheiro desses senhores e usam como eles querem, né? Eles meio que se sentem no direito de tomar decisões por eles, ou então de roubarem mesmo, né? Então você vai ter isso na cartilha, então tá aí para você baixar se você quiser. Tá lá, de acordo com a cartilha, a maior parte dessas agressões físicas acontece dentro da própria casa, né? No seio de sua família, por meio de pessoas que são bem próximas, como filhos, cônjuges, os netos, certo? E aí, aqui tem um pouco também, estudo da cartilha, tá? As causas dessa violência. A cartilha diz que as causas são multifatoriais, são por conta de vários fatores. Então ela elenca esses fatores: desvalorização e falta de respeito pela pessoa idosa, desconhecimento da lei e dos direitos cidadãos, equivocada convicção de que o patrimônio das pessoas idosas pertence automaticamente também aos seus familiares, né? Ideia incorreta de que os familiares e as instituições têm legitimidade para decidir o nome das pessoas idosas, não tem. Sensação de segurança para cometer violência, porque o velhinho, né? Veja bem, aqui em casa, por exemplo, não tem nem mais telefone residencial. E o velhinho talvez não sabe mexer em celular, não tenha contas em nenhum lugar, não tenha nem computador, enfim, não sei. Claro que tem velhinho que já sabe fazer isso, né? Mas às vezes um velhinho está bem debilitado, ele não tem acesso a tudo isso. E aí ele, justamente por conta disso, ele não vai conseguir se defender, não vai conseguir denunciar os seus maus tratos. E aí esses maus tratos realmente acontecem por conta dessa impunidade. A cartilha levanta essa ideia. Aqui tem um pouco da legislação do Estatuto do Idoso, né, que vai falar, por exemplo, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso o quê? Né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Tudo está lá na lei, então trazendo um pouco da legislação. Também vão, no artigo 4 dessa legislação, vão falar que essas pessoas que cometem violência serão punidas, certo? Propriamente. E é isso, beleza? Fica um pouco então desse tema aqui, a gente vai falar, a gente vai escrever justamente sobre a violência contra os idosos. Podem ir lendo sobre esse tema, e se quiserem lendo sobre esses outros temas que o professor elencou, são temas que eu vejo que estão na mídia. Trouxe alguma contribuição do professor aqui para vocês terem, mas claro, vocês são livres, busquem suas próprias fontes. Aqui tem uma contribuição do professor para tentar ajudá-los, né? E quando a gente for escrever, o professor coloca certinho a data, mas a nossa próxima escrita será sobre violência contra idosos. Beleza? É isso, caros alunos, muito obrigado, beijos e abraços e até a próxima.